Ora viva, bem-vindos. Vamos para o segundo episódio de uma série de videocasts aqui no YouTube para registro de memórias e saberes das nossas gentes. Para já, centrando atenções nas angústias, localidade, paróquia e freguesia da cidade da Horta, Ilha do Faial. Gente nossa, angústias, Ilha do Faial é o título desta iniciativa. O nosso convidado de hoje é Humberto Vítor Cabral de Moura e estamos a gravar esta conversa a 4 de abril de 2026, em pleno sábado de Aleluia, na Semana da Páscoa, para difusão a partir de junho deste ano nas redes sociais da Fundação Mater Dei. Humberto Moura nasceu em 1934 na cidade de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel. Como é dito... 26 de agosto, não é preciso, talvez. 26 de agosto. 26 de agosto de 1934. Como é dito na sua apresentação feita no livro Cismo da Madrugada, editado em 2003, este autor, em 1960, fixou-se na Horta após curta visita ao Faial que o encantou. A partir dessa data, desenvolveu regularmente a sua atividade literária nas vertentes de opinião, crónica, conto, novela e romance, tanto na imprensa diária como em outras publicações. Fez conferências, colaborou em revistas, tem poesia dispersa pelos jornais. Editou, salvo erro, 4 livros, além do já citado Cismo na Madrugada de 2003, lançou Na Diáspora do Tempo, que eu acho um título absolutamente fabuloso, em 1986, Errância de Pedra e de Sal em 1988 e Sinais de Infinito em 2011. Foi também um dos amigos, eu diria que um dos principais amigos, confidente e conselheiro de Padre Júlio da Rosa, mais tarde Monsenhor Júlio da Rosa, até ao falecimento deste em 2015, no que se traduz em mais de 50 anos de convivência com este nome grande também da cultura e da vida social na Ilha do Faial. Com base num currículo destes, em que se condensa nesta apresentação, eu devo dizer, além do mais, que tenho uma grande admiração e respeito pelo Sr. Humberto Moura, até porque, por razões familiares, houve aqui uma proximidade durante muitos anos com a minha família. Eu perguntava ao Sr. Humberto Moura, como é que se desenvolve o jovem Humberto Moura em São Miguel, desde o nascimento até à altura em que acontece depois vir para o Faial com 26 anos? Isto tem que ser resumido. Resumido. Mas queremos que diga o essencial. Eu costumo dizer que a vida, toda ela, é uma imposição. É uma imposição, apesar de ser algo sempre maravilhoso e a agradecer a alguém com letra maiúscula. Eu, quando comecei a minha vida, não fui, talvez, nos primeiros anos, um prodígio de fortuna. Não fui muito afortunado, porque a doença apoderou-se do meu pai, que era militar, e em pouco tempo eu fiquei... órfão de pai. Órfão de pai. Claro, eu tinha 2 irmãos que já tinham terminado, naquele tempo era o liceu, e fiquei à beira da entrada. Isso teria que idade? Uns 8 anos? Não, teria para aí uns 9, muito bem. 10 anos. E pronto, quando cheguei a essa altura, eu continuei nos primeiros anos, mas depois entendi que a situação económica em casa não era muito abonatória, e pedi à minha mãe licença, porque aquilo naquele tempo
tinha que haver licença para quase tudo. Para trabalhar, para ajudar na casa. Ela disse, não, tu pelo menos tens que fazer o que os teus irmãos fizeram. Que era o liceu. Era o liceu. Portanto, já tinha feito a escola primária. Sim. E eu insisti com ela e ela acabou. Mas olha, eu autorizo que faças isso, mas com uma condição. E a condição era tirar as habitações do mínimo, mas como Que os seus irmãos tinham. meus irmãos tinham. E eu pensei, isso está bom. E assim foi. Compatibilizou os estudos com o trabalho, é isso? Assim, Mas começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos? Sim, muito cedo. Às vezes eu saía do escritor, principalmente quando havia, porque naquele tempo não havia aviões, era o Carvalho, o Lima, esses barcos faziam as viagens Entre ilhas e da para o metrópole, e às vezes era chamado o dia de correspondência, e a gente tinha que pôr aquilo em dia. Às vezes eu tinha que pôr correspondência em dia e saía 2h30, 3 da madrugada. Mas então, quando começou a trabalhar aos 14 anos, foi trabalhar em quê? Fui trabalhar num escritório de uma firma que havia em São Miguel, relativamente importante, que era o José Leandro de Madeiros, já não há nada disso, Companhia Limitada. De maneira que aquilo, às vezes chegava a casa por volta das 3 e tal, porque ainda morava num local que atualmente, que já na altura se chamavam Pranchinha, ali junto à Moassora, e a claro, ainda era longe, ia a pé, não havia... E qual era a atividade desta sociedade comercial? Qual era o negócio, digamos assim? O negócio era os chamados atacados. Muito bem. Produtos alimentares. Produtos alimentares. E é uma firma grande, relativamente com bastantes empregados. E eu era eu às vezes penso, era aprendiz, pelo menos, na primeira fase, não é? Eu muitas vezes questiono-me como é que estava ali tudo rodeado de pessoas com alguma idade, mas era assim. A vida tinha tonalidades muito diferentes ao de hoje. E esse percurso prolongou-se por quanto tempo? Não muito tempo, porque não gostava daquilo. Nunca gostei. Eu sempre fui um homem de muita ação física, intelectual, mas também física. Eu comecei a fazer parte de equipas especiais de ginástica com 9, 10 anos. Muito bem. Nos saltos, aquela coisa. E, portanto, disse, isso não me serve. E então, entretanto, abre concurso para a Aeronáutica Militar, que foi o primeiro curso oficializado para a aviação. E eu comecei a pensar, já se falava na SAT, já se falava nas TAPs e nessas coisas. Disse, olha, vou tirar o brevet e depois... Mas a coisa não surtiu efeito, porque houve mau tempo, na altura, e o avião, que era um Dakota, que fazia a viagem entre o chamado, antigo Aerovacas, que era em Rabo de Peixe, Santana, na periferia da Ribeira Grande, e não fez, porque aquilo era terra batida. E então, não conseguiu chegar à terceira a tempo para a prestação de provas? Não consegui. O curso já tinha começado, já estava com uma semana. E pronto, e vim, e eu regressei a São Miguel, não tive outro pé. Bom, e fiquei por ali a arranjar emprego outra vez e coisa, já fiquei desarmado, como se costuma dizer na gíria. Fiquei desarmado. E então, sem perceber muito bem a manobra, e eles chamaram para o serviço militar obrigatório. E estive lá quase 4 anos. Mas aí já foi no Exército? Já foi no Exército. E onde? Eu estive em Tavira. Muito bem. E depois vim para os 8. Até curiosamente, o primeiro trabalho literário com fôlego, com algum fôlego, foi feito na tropa. Fui escolhido para fazer sob uma colónia, na altura chamavam-se colónias, sob uma colónia à minha disposição. E eu então falei, uma colónia
de Portugal. Sim, que ainda não é uma colónia africana, eventualmente. Exatamente, exatamente. E então eu optei por uma muito desconhecida, que é o Forte de São João Batista da Ajudá, que é na costa de Daomé. Há muita gente que nem sequer sabe isso o que é. E foi assim. Parece que estava algum sucesso, claro. Mas foi assim. Depois, é claro, deixei a tropa, entretanto. Volta a São Miguel. Volto a São Miguel e, entretanto, tenho sorte porque abre um concurso para os Correios. E os Correios tinham uma vertente interessante, que era aquela vertente. Primeiro, era trabalho. Os Correios não era secretaria. Era um trabalho. E antigamente os Correios tinham 3 vertentes: Correios, telégrafos e telefones. Exatamente. Os Correios até têm universidade sua. Eu tirei um curso de gestão, foi nos Correios. Quer dizer, inclusivamente tinha a formação permanente. Eu fiz, por exemplo, parte de concursos profissionais. Vamos recomeçar a conversa onde estávamos. E estávamos a falar da sua entrada para os Correios e da importância que os Correios CTT tinham na altura. Aliás, se chamava, já o disse, CTT é porque aquelas iniciais queria dizer Correios, Telégrafos e Telefone. Que abarcava uma série imensa de serviços. Com capacidade de formação própria. Exatamente, com capacidade técnica e não só. E humana. Ou seja, naquela altura, trabalhar nos CTT era quase que o topo dos topos na ambição dos jovens que estavam à procura de um primeiro emprego, certo? Exatamente. Não é por acaso que, por exemplo, a estação de Correios da Horta, os funcionários eram quase todos os funcionários eram quase todos professores primários. Exato. É quase todos eles. É verdade. Até o Dr. Jorge disse uma vez, mas para entrar para os Correios não é assim uma coisa fácil. Mas o Sr. Moura entra para os Correios em São Miguel. Em Ponta Delgada. E depois, como é que acontece esta sua vinda para o Faial? Eu entrei para os Correios em Ponta Delgada, já agora, eu digo tudo. Eu tinha um irmão, que morreu há relativamente pouco tempo, que chegou a ser chefe da Marconi, da Rádio Marconi. E eu, muitas vezes, quando ele fazia noites, eu ia ter com ele. Eu, com 10 anos de idade, já transmitia e recebia Morse como um veterano. Cheguei a dar instruções com 12 anos. Extraordinário. De Morse. Que não é fácil. Não é propriamente fácil. E portanto, eu adquiri um amor às telecomunicações que hoje em dia vulgarizaram-se e mudaram a vida e mudaram o mundo. Mas então, como é que se dá essa sua transição de São Miguel para o Faial? Vem ao Faial em visita de trabalho ou vem em visita de lazer? Não, eu não vim. Eu vim em 59, é que vim, e depois fixei-me em 60. Minha mulher estava fazendo o estágio no tempo. Mas cá ou lá em São Miguel? Em São Miguel. Em São Miguel. Foi aí que nos conhecemos. Muito bem. E pronto, aquilo foi um namoro por carta, como era antigamente, muitas cartas. Às vezes havia uma boleia de um telefone de uma pessoa amiga, telefonistas também faziam parte dos antigos CTTs, em pôr classes diferentes, então havia aquelas coisas, mas pronto, também fazia. E cheguei cá e fixei. Andei, ainda tive 2 anos solteiro e depois casei. E havia condições para se ter, por exemplo, uma melhor progressão profissional no Faial do que em São Miguel? Não, ou era igual? Eu era um indivíduo muito, não vou dizer requestado, mas era um indivíduo que já estava, era uma que chamava naquele tempo unidade, era uma unidade já formada, feita. Certo. Eu não vim para os Correios aprender coisa nenhuma. Certo. Só mais tarde, mas isso já a nível médio, nível superior até. Mas isso foi diferente. Inclusive nós tínhamos, dentro da minha, porque depois passei para a parte de telecomunicações, nós tínhamos anualmente provas da frição.
Muito bem. E eu fiz, e eu tenho, e já agora eu vou puxar para os galões, que nunca disse isso a ninguém, até está em Telégrafo, o jornal Telégrafo, a primeira vez transcreveu de Ponta Delgada o prémio dos Açores. Foi o segundo prémio nacional que coube à horta, que fui eu. Mas a partir daí, toda a vida é para ser o primeiro prémio do país. Muito bem. Isto é uma coisa que se fala pouco, mas é verdadeira. Certo. Em provas de aptidão profissional, que me chamavam aqui, eram feitas em línguas, em cifra e com várias coisas. O Sr. Moura então vem para o FAIAL em 1960 para se fixar cá. Diga-me uma coisa. Diferenças do meio social da Horta para o meio da principal cidade dos Açores, Ponta Delgada? Não. A Horta, nesse tempo, como sociedade, era exemplar. Não, quer dizer, É verdade que a Horta tinha aquela abertura ao mundo de que hoje em dia se fala com saudade? A Horta sempre teve um tipicismo de vivência muito própria. Nunca, por exemplo, em Ponta Delgada era frequente, e outras cidades por onde andei, era frequente ao sábado ver gente ébria, gente das ruas. Na Horta fazia a mesma coisa, mas não se via. Mas não se via nada. Eu estou-me a lembrar pessoas até que eram minhas amigas, pois, até por vezes excediam-se, mas era um recato. Exatamente, um meio ordeiro, educado, porque não fido, fidura. Pronto. Não tenho vergonha de o dizer. Quanto tempo leva desde que o Sr. Moura chega ao FAIAL para começar a colaborar com a imprensa local? Foi pouco tempo depois. Eu tenho artigos... Vai propor-se ou vão convidá-lo? Não, eu já não me recordo. Quer dizer, o Rogério Gonçalves, certo, era meu amigo. Diretor do Telégrafo. E ele é que, lá, às vezes até na igreja, na igreja das Angústias, que ele morava ali perto, e ele dizia, um artigozinho. Porque com um pormenor no meio disto tudo, o Sr. Moura, depois de vir para o FAIAL, ainda vive 14 anos debaixo de um regime político em que não se podia falar, muito menos nos jornais, com a liberdade com que se fala hoje em dia. Isso é importante. Histórias curiosas relacionadas com esta singularidade dos tempos da altura. Eu nunca tive grandes problemas. Nunca foi chamado à Junta Geral ou ao Governador Civil? Isto aqui... Eu aqui não vou falar nisso. Muito bem. Vocês vão me desculpar, mas porque até o Dr. Freitas Pimentel não é bem aquilo que muita gente pensa. Ele próprio, já agora posso dizer aqui, é uma confidência, ele uma vez num ângulo do heroísmo, queriam despedir-se ad hoc, e ele já estava vendo que aquilo... Ou se calhar o Abril a chegar, não sei. Certo. O que ele me disse, eu sei que... E a certa história, estávamos a conversar, e ele disse, lançou-se-me a dizer, eu era parecido contigo. Eu fazia parte de um clã que era um bocado contra o Freitas. Certo. Olhei para ele com uma certa curiosidade. Com surpresa também. Com surpresa e curiosidade. Não, ele não tem nada a ver com o salazarismo. Não. A mulher devia salvar para o outro lado. Muito bem. Soube mais tarde que ele era maçónico, inscrito em Coimbra, numa loja em Coimbra. Muito bem. Pois estávamos todos enganados. Interessante. Todos errados. Interessante. A sua colaboração nos jornais do FAIAL começa por informação geral, opinião, crónica, assuntos de atualidade ou mais assuntos de pensamento? E também alguns de pensamento, mas sobretudo era contestação a uma sociedade que entendia que devia evoluir para um sistema mais humanista. E o meu ponto de vista, até
Pronto, eu nunca tive grandes problemas, porque eu era crítico. E por vezes até a minha crítica... Mordaz, certamente. Por vezes mordaz, por vezes. Estou-me a recordar casos engraçados nos meus escritos. Uma das vezes, Rogério Gonçalves chama-me a toda a pressa e diz-me o que é. O jornal não sai, mas pronto. Então era assim. Alguma coisa não tinha passado na censura? Não tinha. Eu nunca tive grandes problemas com a censura. Eu tenho que dizer isso. Mas também era cauteloso da forma como escrevia. Então, aquilo era tudo parável. Aquilo era um artigo meu, vai-lhe dar um bocado... Vai ser difícil de decifrar, às vezes. Suscitar o riso. Certo. Porque aquilo e então era assim. O Sr. Rogério Gonçalves então há um dia que o chama. O diretor do Telégrafo há um dia que o chama. Chama. Porque o jornal não saía. Sim. Diz, isto não vai sair, não sei o quê. Se tinha remédio para aquilo, mudou o que é que... Alterar, dar o pé, voltar o pé atrás. Eu disse, não tem problema nenhum. Não. Mas então era assim, o artigo começava nesta terra de compadrio e depois ia por aí abaixo. Isso era altamente proibitivo. O compadrio de diabo. E olha, como já não sei bem muito bem. Nesta terra de compadrio, isto não... O Sr. Moura vem para o Faial em 1960, já o dissemos aqui várias vezes, numa altura em que o Faial leva uma grande facada na sua população decorrente do vulcão dos Capelinhos. Falei nisso muita vez. Esses tempos foram difíceis aqui nesta ilha. Foram difíceis. Eu ainda apanhei o restolho daquilo tudo. Lembro-me uma vez de uma muro da pátria, distes, como é que eles chamavam? Não era, davam-nos um número, aqueles indivíduos que tinham sido abrangidos para aquelas, porque aquilo foi desolador. Terras, casas, tudo cheio de cinzas, tornou-se tudo inculto. Mas depois passou a haver uma espécie de gozaima à volta daquilo também, porque iam de um lado, depois já nem todos queriam ir, porque não sei o que, quer dizer, aqueles vistos e tudo aquilo também rondou um pouco não diria gozo, mas os sinistrados, certo, tudo era sinistrado. Houve um certo aproveitamento também. Houve um aproveitamento. Essas coisas são sempre assim. Mas foi uma medida extraordinária que tudo aquilo, toda aquela truculência, mais tarde veio cair, porque a princípio a gente, apartados uns tempos, queríamos um carpinteiro, um marceneiro, um sapateiro. Não havia gente a trabalhar nesses ofícios. Um mecânico, não havia. Foi-se embora tudo. Pois. Como é que são os últimos anos da ditadura aqui, no caso concreto da Ilha do Faial? Até ao 25 de abril. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que houve exageros no 25 de abril, de um lado e do outro. A ditadura, pois quem se metia nos assados, eu metia-me em alguns, mas felizmente tive sorte. Mas quem se metia nos assaltos, estou-me a lembrar até bancos foram assaltados em nome da política. Claro, isto não pode ser. Claro, evidente. Não venham. Quanto aos próprios militares de Abril, estamos todos agradecidos. Temos que estar. Porque havia coisas que estavam muito mal. Outras não tanto. Por exemplo, havia disciplina. Havia não é medo. Havia ordem. Respeito. E respeito. Ordem e respeito. Hoje em dia há muito pouco. Porque a liberdade abrange todos e tudo. A liberdade abrange, mas a democracia também tem os seus regulamentos próprios. Mas está o Sr. Moura a querer dizer que está também o senhor desiludido com a democracia que em Portugal leva 50 anos? Eu não estou desiludido com a democracia. Eu estou sempre desiludido. Com alguns protagonistas do sistema democrático. Com os protagonistas da vida. Não é só da democracia. Da vida, muito bem. Mais abrangente. É uma fase da vida. Certo. Aqui no nosso país, por exemplo. Certo. Que nunca bate certo. Que os homens é que estragam tudo. Conspurcam. Com os ideais. Mas entre o ideal e o real
vão distâncias. E essas distâncias, na minha opinião, não foram vencidas. Uma delas é a cultura. Um povo inculto que vem do analfabetismo, que agora talvez está um pouco melhor, muito embora estas gerações mais vindouras não estão a dar o seu melhor para que se consiga alterar as coisas, mas bem alteradas e bem formadas. Isso é a minha opinião. Agora, não há dúvida nenhuma que a liberdade é o grito mais puro que o homem pode ter. Não há dúvida nenhuma. Mas é uma liberdade que não pode ser total. Há leis, há regulamentos. Tem que se ter cuidado em fazer esses regulamentos e essas leis bem feitas. O Sr. Moura tinha 40 anos quando se dá o 25 de Abril. É verdade. Alguma coisa mudou na sua vida pessoal e profissional ou não? Não, propriamente. Eu durante muitos anos fui chefe daquilo que se chamava a Estação Telegráfica da Horta. Durante muitos anos. Eu estou perguntando isto porque o Sr. Moura era conhecido aqui na sociedade feialense como um certo enfant terrible. Não, Isso provocou-lhe algumas dificuldades ao longo da vida, certamente. Provocou-me algumas dificuldades, porque há sempre os ultras. Porque, na realidade, esta sociedade aceitou muito bem. Eu não tenho peixe em dizer isso. Se calhar em Ponta Delgada não teria sido tão bem aceito. Deixe-me lhe dizer uma coisa que eu quero que fique aqui gravado. Eu já conheço o Sr. Humberto Moura há muitos anos e nunca me esqueço de algo que ele me disse para lá de há 30 anos, certamente. Uma vez o Sr. Humberto Moura disse-me assim: eu sou feialense porque quero, porque assim optei, enquanto muita gente desta ilha é feialense porque, por levas do acaso, se deu a circunstância de nascer no Faial, enquanto que alguém vindo de fora toma a opção de ser feialense. Embora tenha vindo para o Faial aos 26 anos, cedo encarnou a pele de feialense. Não encarnei, sempre. E defende quem me segue nas minhas redes sociais, e, por exemplo, eu esqueço-me desta autonomia, porque é uma autonomia centralista. E eu estou então a dar o pau aos colheres? Não, porque a gente está a ver isso. Assim, desenvolvem-se duas ilhas e o resto... Certo. E o resto é paisagem. Quando o objetivo inicial era do chamado exatamente o desenvolvimento harmónico. Harmónico, exatamente. Precisamente. Está-se a dar o contrário. Quando é que Humberto Moura passa de colaborador na imprensa para um homem que começa a equacionar a possibilidade de passar à vertente editorial? Escrever livros para se mostrar ao público dessa forma. Isto aconteceu da seguinte forma. Eu passei a ter uma visão mais global do mundo. E disse, o que eu faço aqui num jornal, eu escrevi em vários jornais, mas sobretudo num jornal que me deixou muita saudade, que se chamava O Telégrafo. O Telégrafo. Não é telégrafo. O Telégrafo. O Telégrafo. Fundado em 1893. Exato. Quando as companhias se fixaram aqui, e foi a honra disso. E além disso, o Telégrafo oferecia-me um jornal pela colaboração e oferecia outro jornal ao meu serviço, porque aquele era alcunhado de Telégrafo. Certo. Faz muito bem precisar isto. É porque há uma razão de ser para aquele jornal se chamar O Telégrafo. Sim, senhor. É porque surge na altura em que as companhias estrangeiras de cabos telegráficos submarinos se instalam no Faial. Muito forte. Esta ilha, durante muitos anos, foi o centro do mundo nesse aspecto. Certo. Ninguém pode dizer o contrário. E era o centro do mundo da informação, daquilo que hoje em dia chamamos a sociedade da informação, mas também o centro do mundo das ideias, de alguma maneira. Eu até lastimo, porque nós feialenses também tivemos alguma culpa nisto, nestes últimos... Num certo adormecimento. Adormecimento.
falta de influências, várias coisas. Pronto. Agora não convém estar culpando a A, B ou C, porque isto já não resolve. Até, por exemplo, recentemente, muito recentemente, não sei se isto já terminou até, levantou-se a polémica de de amarrar os cabos. Isto foi uma coisa... Sim. Os cabos mais recentes, digamos assim, os mais modernos. A terceira... Os cabos de fibra óptica, é isso que estamos a falar. Fibra óptica, exatamente. São Miguel também. Certo. Foi algo, nem foi ouvido, nem tido, nem nada. Que foi, geograficamente, e eles continuam a ser feitos da mesma maneira, que são postos ao mar, são submarinos. Nem sequer se ouviu. Agora, a diferença é que as coisas nem foram ouvidas. Porque não amarrar também no faiol Inclusivamente até as instalações ainda estão lá. Está a faltar poder reivindicativo no faiol nas últimas décadas. Total. Ok. Como é que o conspirador permanente Humberto Moura vê isso? Eu vejo Com isto pesar? com pesar e apreensão. Com pesar e apreensão. Com pesar, ele não quer desfazer a autonomia, nem o sonho do Aristides Moreira da Mota, de longe disso. Longe disso. Mas uma autonomia de uma ilha é pouco. Mas é pouco. E quando se fala de um arquipélago, numa ilha concentrada, é pouco. Isto ainda tem mais relevância, estas palavras que acabamos de ouvir, vindas de um homem que, curiosamente, voltamos a lembrar, nasceu em São Miguel. Nasci. Com orgulho até. Cuidado. Com honra e orgulho. Eu não desdenho. Aquilo foi a minha infância, aquilo foi a minha formação. Mas, politicamente... Estávamos a falar nessa sua transição de escrever para os jornais para passar a pensar e escrever livros. Pois os livros, exatamente. O que eu frisei há pouco é que... O jornal é sempre... É imediato. E é local. E eu entendi que havia necessidade... O livro pode ser intemporal e universal? Pode. Não pode, deve. Na minha humilde opinião, deve. E exatamente por essa razão eu tentei fazer uma trilogia, que são 3 livros, sobre o século, queira-se ou não, o século XX, com todas as suas guerras, foi um século incrível. O XXI não bate as solas, tem essa, como assim, isto já havia, as internet. E já passou um quarto de século no século XXI. E o que é que temos? Pois. Guerra. Pois. O que temos é guerras, que estão a nascer por todos os lados. E as guerras agora são diferentes, já são feitas à distância, a grandes distâncias. E, portanto, o mundo está em perigo e é capaz de não sobreviver a esse perigo. E, portanto, a minha vida tem sido toda nesse sentido. Primeiro o ser humano, depois todo o conjunto da vida. E depois ainda há uma coisa. Nós estamos a carecer e a ter uma necessidade urgente de procurar outros espaços que não a Terra. Ainda estes dias lançámos uma sonda exatamente. à Lua. Já há alguém que está vendo isso. Exatamente. E já vi isso há muito tempo. Inclusivamente tenho um neto que é engenheiro, já não tem nada para o caso, mas tem graça, ele escolheu aquilo que ele é engraçado também. Ele escolheu a área espacial, a aeronáutica. A aeronáutica espacial. Muito bem. O Sr. Moura, numa conversa prévia que tivemos antes de começar esta gravação, dizia que era amigo da humanidade e de tudo o que mexe. Sou um panteísta. O que é que isto quer dizer? Eu vou reduzir isso ao mínimo possível. Sou um anfitrião do planeta Terra. Muito bem.
olhando para trás, do alto... Não sei se... Sim, em toda a sua integralidade, mas percebendo também as especificidades locais. Claro. Olhando para tudo o que nos circunda, a nível local e a nível universal, do alto dos seus 91 anos, o Sr. Moura é uma pessoa mais amargurada perante o mundo do que era aos 26, por exemplo, quando se fixou no Faial, ou encara aquilo que vemos à nossa volta como uma realidade sobre a qual não podemos ter interferência? Ou podemos ter interferência em círculos pequenos? Vamos ver, isto é uma pergunta que não é fácil, que não tem uma resposta muito fácil. Porque a evolução é sempre necessária. Certo. Evidentemente. Agora, se me perguntarem se estou totalmente satisfeito com, digamos, o sistema que se vive, não. Eu acho que nós temos necessidade, por exemplo, a nível político, que é quem manda atualmente na vida humana, a dirigência política. Acho que devia ser mais impregnada do humanismo. Acho que hoje em dia fala-se muito em números. É muito em números, exatamente. E menos na pessoa. É tudo na base da economia. Exato. É tudo na base da economia. O empresário... Eu sou mais apologista, longe de mim vai a aproximação às doutrinas socializantes, não, mas eu sou mais coisa. Acho que o Estado deve ser mais ameno, mas mais, como é que é dizer, mais integrado na própria sociedade, dar mais garantias, mesmo humanísticas, dentro do humanismo. Ou seja, estou a ver no seu discurso que é frontalmente contra estas novas teorias do liberalismo exacerbado. Não, eu sou contra isso, totalmente. Totalmente contra isso. Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre iniciativa privada, autodeterminação e claro, exatamente. Planificação estatal. Claro, exatamente. Mas nunca desprezando a estatal. O problema que se está passando atualmente é que o Estado é um mau pagador. Certo. O Estado é tudo o quanto que não presta. Está recebendo a colheita de tudo o quanto não presta. Não é verdade. Pois. Eu tive uma empresa estatal, que eram os tais CTTs, chegaram a estar no topo do ranking mundial. Quando havia um ranking. E eles chegaram a estar no ranking, no primeiro. A nível mundial. A nível mundial. Então não é, o defeito não é das pessoas, não é do português. Pois. Eu não sei se me estou a fazer. Quando hoje em dia, inclusive a empresa para a qual o Sr. Moura trabalhou muitos anos, se define por objetivos. Hoje em dia tudo são objetivos, mas objetivos numéricos. Os objetivos são sempre os mesmos. Exato. São sempre o tal, o dito cujo. É sempre a mesma coisa. São sempre os mesmos. Desprezando o trabalho, muitas vezes. Pois, é verdade. Desprezando desde logo na retribuição. E tudo, a vivência das pessoas, o conforto das pessoas. Sr. Moura, diga-me lá uma coisa agora que é algo que me irrita a mim profundamente, que é esta tentativa que se está a generalizar de chamar o trabalhador de colaborador. Isto, eu vou dizer, eu chamo isso uma ridicularia. Eu até acho que é ignorância, porque colaborador era, na altura da Segunda Guerra Mundial, o cidadão de um país ocupado pelos nazis que se prestava a colaborar com o ocupante. Colaborante. Exatamente. Não, isto... Quer dizer, há muita coisa, a gente tem que... Eu não vou tomar muito tempo. Há muita coisa que se inverteu. Quer dizer, passou... O bom passou a mau e o mau a bom. Nós estamos a assistir a isso. E essa trilogia que eu queria fazer, que não ia acabar, a gente nunca mais acaba. O Júlio é que dizia, tu quando começas não acabas. E vamos daqui a bocadinho passar a conversa para o Sr. Padre Júlio, porque também queria então, falar sobre isso. Vamos Mas fala-me só da trilogia então.
A trilogia era isso, eram 3 livros. O primeiro foi feito, começa aí num sismo brutal, foi aquele, que é isto, Foi o sismo que é local, de 1998. local. Certo. Depois eu vou, Sinais de Infinito, já começa a envolver o mundo. Até há uma coisa a envolver todo o mundo que caminha de forma ignota. A gente não sabe. A gente não sabe porque isto é um planeta apenas. Claro. Isto é mínimo. Nós somos muito pechinchinhos. Nós, humanos, somos muito pechinchinhos. Tudo isto, eu costumo dizer que os Açores, não sei o quê, com essas automóveis, um gigantismo. É uma rua de New York, Pois. em população. Sim. Mas os Açores todos juntos, é nada, a gente não sabe a população ainda, Então... mas quem sabe que isto é tudo povoado aí para cima. Certo. O terceiro livro da trilogia. O terceiro livro da trilogia era, enfim, era uma análise e uma diretiva para o mundo. Porque a gente precisa também, não é só falar do que foi feito, certo, ou do que foi mal feito, que ainda é mais fácil. Falar do que foi mal feito ainda é mais fácil. É falar do que se deve fazer. E esta era o fim da trilogia. Mas eu não pude, por várias razões. Primeiro foi a minha mulher, depois... Problemas de saúde. E fiquei só a pensar. Então, isto aí eu não renuncio. Durante a noite, praticamente, não é a noite toda, mas quase toda. Pensar ainda está agora. Por isso é que eu entendi, eu costumo dizer esta coisa chocante. O homem, o ser humano é extraordinário. Mas há homens que nunca deviam morrer. Concordo. E há homens que nunca deviam ter nascido. Também. Por falar em homens que não deviam morrer, eu lembro-me em tempos de ver um documentário com uma neta de Almada Negreiros que dizia assim... Almada, um homem grande. No dia em que o meu pai, ela falava do pai, não do avô, imagine se fosse a falar do avô, ela dizia nesse documentário o seguinte: no dia em que o meu pai morreu, eu tive a sensação que uma biblioteca se tinha incendiado. Mas ela tem razão. Falta muito isto, Sr. Moura, é deixarmos sementes válidas para o futuro e para as gerações seguintes, não é? Eu acho que sim. Criar sementes. Aliás... Nós estamos aqui a criar sementes. O ser humano não é muito diferente dos restantes animais. E os restantes animais não têm as possibilidades técnicas, mãos, dedos, tudo, e mente muito menos, que nós temos. Mas em muitos aspectos superam-nos. Certo. Nós, se formos a ver a estruturação, por exemplo, de uma comboia de abelhas. Se formos ver a estruturação de um formigueiro de formigas. É o melhor. Eles é que elegem o melhor, mas é o melhor. Não é não é o mais forte. Não o melhor partido, nada disso. É o melhor. Exato. E eu, para saber o melhor, vocês prestem atenção, o melhor é o exemplo da nossa vida. Muito bem. O exemplo de vida. E hoje é uma coisa importantíssima. Não é exemplo só das palavras, é de vida. Exato, claro. E nos dias que correm, como é que... Você pode dizer uma coisa e ser outra. E nos dias que correm, Sr. Humberto Moura, como é que vê gente objetivamente desqualificada à frente de certas nações? Eu já não digo à frente de certos bairros, à frente de certas nações. Até doentes. Até doentes. Isto eu não sei. Isto prova que não é só quem está à frente, é quem é gerido, também é gerido por loucos. Pois. Portanto, eu chego a como é que eu ia dizer? Não é uma proposta, chega a dizer, chega a asseverar mesmo que o mundo, neste livro, Os Sinais de Infinito, eu digo lá que o Vítor Douros é que disse uma vez e disse: não, você diz mesmo que o mundo caminha
Caminha para a loucura. Para a autoextinção. Hã? Para a autoextinção. A seguir este caminho. Loucura, é loucura. Sem dúvida. Hã? Nós estamos a gravar um videocast. Isto é, quer dizer, eu sou um indivíduo que trabalho muito no futuro. Trabalho no futuro porque acho que o homem, na sua essência, foi um artefato muito bem construído. Desde logo na biologia. Foi um artefato muito bem construído. Isto é engraçado assim. Mas, e não... Sabe o artesão. Hã? Sabe o artesão que o tratou dessa maneira. Por isso eu não posso, nem admito que haja alguém que diga que não há um ente superior. O nome arranja o nome que quiser. Porque antigamente Deus tinha outros nomes, já teve números. Isso não me interessa. Ou se é filho, ou se é neto, ou se é bisneto, não. É uma força, algo que a gente... algo que é diferente de tudo e de todos. Assim é que eu vejo. Nós estamos a gravar um videocast, que no fundo é um podcast com suporte vídeo, iniciativa da Fundação Mater Dei, que foi instituída em 1997 pelo Sr. Padre Júlio da Rosa, e estamos na presença do Sr. Humberto Moura, com todas estas dimensões e com todo este pensamento que é extraordinário verificar, que ainda está tão presente aos 91 anos, mas estamos com o Sr. Humberto Moura, que foi uma das pessoas mais próximas de Júlio da Rosa. Quando é que conhece o Padre Júlio? É logo nos primeiros tempos que chega ao Faial? Eu conheço o Padre Júlio mais, digamos, mais Aprofundadamente, quando tratei de me casar. Eu gostava e continuo a gostar da minha mulher. É a pessoa que é mais amei no mundo. Pronto. Não há ninguém que não tenha os seus, toda a gente tem, mas era uma criatura extraordinária, uma faialense que amava o Faial, tanto mais que os pais foram para a América, queriam levá-la e ela nunca. Diz a América, não, eu nasci aqui e sou daqui. E eu, em vista disso, até ela pregou-me, de certa maneira, coitada, uma partida, porque ela era filha única, e eles foram para a América. Mas viram que se calhar estava bem entregue também. Mas minha mulher é uma pessoa. Mas quer dizer, tudo isso deu-me. Porque eu gostei muito do Faial. Quando cá cheguei, era uma terra muito ordeira, muito limpa. Quer dizer, coisas positivas. Sentia-se uma aura positiva. Sim, exatamente. Acho que sim. Acho que piorou. Eu não sou, se calhar não sou eu só a sentir isso. Acho que a sociedade deixou-se. Eu estou-me a lembrar de um restaurante que era o Graciosa. Certo. Aquilo era um areópago. Aquilo havia vinho, mas havia discurso. Havia finura. Em frente à Caixa Geral de Depósitos. Em frente, ainda hoje em dia tem um lugar, não direi sinistro, mas... E chamava-se Graciosa porque o proprietário era natural da Graciosa? Não era penso que não era era uma figura muito engraçada, muito meu amigo. Agora eu vou-me recordar do nome. O Aníbal. O Aníbal era uma figura, tinha sido empregado das companhias, era da Graciosa. Muito bem. Ela era da Graciosa. E aquilo tinha uma convivência engraçada. Aquilo é um tipo de, digamos, de democracia, já na altura. Porque... Mas não é no Graciosa que conhece o seu Padre Júlio? Não. Vai falar com ele para se casar? E depois como é que se desenvolve essa proximidade e amizade? O Júlio tinha estas coisas. O Júlio era muito diferente da minha força, da minha maneira de ser. Certo. E ainda bem. A gente, talvez havia um complemento. E ele me pergunta... Mas o senhor Moura aqui há uns anos, há uma dúzia de anos, quando faz um depoimento sobre o Padre Júlio para o livro sobre a vida e a obra do seu Padre Júlio, diz que tinha admiração e respeito por ele. Tenho. Dá algumas coisas, não em tudo, atenção. Não em tudo, porque ele, a determinada altura ele desvia-se
da minha forma de ser. E ainda bem, porque cada um é o que é. E aí até podem ambos ser enriquecidos pelo outro. Pode, já somos, se calhar. Somos. Agora, há uma coisa, na altura, a primeira coisa, o padre Júlio, primeiro, era padre. Certo. Depois é que divergiu para intelectual. Até ele tentou o conto, escreveu 2 ou 3 contos, mas não era o seu. Porque o conto, ele dizia muitas vezes, ele dizia, Júlio, isto está tanta coisa aqui, mas é quase tudo de história, não aparece ficção, não aparece... Diz, para isso, para a ficção, é preciso cabeça. Mas o Sr. Padre Júlio foi precursor em alguns estudos sobre a história do Faial. Quando havia muita falta de informação relativamente aos primeiros anos do povoamento e tudo isso, não é? Dizendo o que ele encarava as coisas. Certo. Ele era um homem que usava seriedade. Certo. Eu conheço o Júlio com os meus dedos. E portanto, ele dizia isto e de certa maneira tinha razão. Porque a história, queira-se ou não, ele até há uma coisa muito engraçada, que era com o engenheiro Pinelo, em que o Pinelo disse, e são coisas íntimas, que até isto, se calhar era off-record, mas que ele disse-me, o Pinelo, tu sabes o que é que ele me disse? Júlio, tu deixa de copiar. Isto, dizer o que já foi escrito ou dito, não serve de nada. Os historiadores têm muito isso. Mas o Padre Júlio, além de intelectual, era um homem da ação. Foi um homem que transformou a freguesia das Angústias, que era muito pobre. Não, ele era mais da ação do que intelectual. Muito bem. Atenção, e que isto fique frisado. Ele era um homem da ação. Eu estou vendo quando se fez isto, ele perguntou-me o que é que eu achava. E disse, Júlio, isto há uma razão para fazer isto. E ele disse, mas o que é que tu... É cultura. Se isso for dirigido à cultura, tudo bem. Agora, se isso for só dirigido a Maria, é pouco. Estamos a falar da própria instituição da Fundação Mater. Exatamente. Mas isso é importante que se diga. Certo. Porque ele, a princípio, inclinava-se, que ele era tudo mariano. Claro. Isso, mariano é importante, mas a cultura também... É para a gente chegar ao mariano e para chegar a tudo o que nos rodeia, primeiro temos que ter cultura. Mas o Sr. Moura também acompanhou que ele deu de comer a quem passava fome nas angústias. Sim. E deu ensino a quem não tinha tido a oportunidade de fazer. Isso é fundamental. Isto foi o que ele fez de melhor, foi isso. Eu apanhei isso tudo. Arranjou uns rapazes ali, porque aquilo de facto era pobre. Tudo aquilo era pobre. E as angústias era a freguesia mais... Pobre da cidade. Mais pobre. Até chamavam aquilo Marrocos. Eu fui um homem de Faial. Há muita gente que nasce no Faial, mas que não tem nada a ver comigo. Eu sou mais de Faial do que muito faialense. Atenção. Quando vem com essa história, o Deco Mota, velha, que me dizia muitas vezes, a gente às vezes falava, ele disse uma vez, eles, o ovo foi posto e eu não. Muito bem. E quando é que começa a haver esse quase que convívio diário com o Padre Júlio? Pois ele não fazia. Passava muito tempo em sua casa, o senhor ia muitas vezes à casa dele. Mas ele vinha mais à minha casa. Ele passava até horas. Dias. Às vezes eu com a cabeça de pernas para lá, dizia, tive com Moura. Estar com Moura era um exercício. Ok. Eu, se calhar sou um indivíduo difícil, talvez. Não, é um indivíduo profundo. Se calhar sou difícil. Mesmo em casa, com os meus filhos e tudo, eles já às vezes não me percebem muito bem. Como é que eram as suas conversas com Monsenhor Júlio de Rosa sobre um tema que é a preocupação maior do ser humano e também de todas as religiões? Falo da morte. Pois é. Falava sobre a morte com o Padre Júlio. Falei. Eu lembro de uma vez, isso nunca mais me esqueceu. Isto já devia ser perto das 2 da manhã. Tinha-se falado nisso para trás.
Eu desenhava daquela, Júlio, pelo amor de Deus, a morte é uma coisa que é impossível, não presta, não serve. Mas o padre Claro. tem defeitos coletivos, e um deles é aquela coisa dela pagar a morte. Por exemplo, a própria Páscoa, festejar a morte, a mim nunca costuma. Não sei se estou dentro. Supostamente estará a celebrar-se a A ressurreição. ressurreição. Mas atenção, mas há uma O triunfo sobre a morte. mas eu não sei se será. Daí é que está. Aí é que está. Eu já pus isso a muita gente, eu não sei se será. Porque quando a morte é que sai triunfante. E a gente estava a discutir esse assunto. E o Sr. Moura ter-se-á saído com esta máxima. A morte é um erro. A morte é um erro. Continuo. Continua a achar assim. Mas ele quando saiu, que já deviam ser perto das 2 ou das 3, já não sei, e ele chegou à porta, deixou a porta e olhou para mim, fixou-me demoradamente e disse, pá, tu tens razão, nunca ninguém veio cá dizer nada. Está bem? Como ele era um homem engraçado. Mas ele era assim. Ele tinha essa faceta. Verdade era verdade. Ele chegou à conclusão de que eu tinha razão, que a morte era uma coisa que não era... E era um padre. Certo. Com todas essas Páscoas e com tudo... E como é que vê as preocupações que o Padre Júlio tinha relativamente à preservação patrimonial no sentido de deixar legados para o futuro? Que é o que se vê, no fundo, nas existências que temos na Fundação Mater Dei. Ele era muito preocupado. Por exemplo, aquela coisa do museu. Como é que aquilo deixou? A maioria das pessoas não sabe. Eu sei, porque acompanhei tudo aquilo. Então conte-me lá. Inclusivamente ele queria que eu fosse o ajudante para o museu. Foi entrou-me lá pela telegráfica dentro, ofereceu-me emprego. Eu disse, Júlio, eu estou aqui há 30 e não sei quantos anos e agora queres que eu saia daqui? Mas tu ganhas muito bem. Tu não ganhas. Ele tinha coisas, o Júlio. Vai fazer no próximo ano 50 anos que ele se tornou o primeiro diretor do Museu da Horta. Mas é isso mesmo, ele queria que eu fosse. Para o museu. Eu só, Júlio, mas eu primeiro não tenho formação. Isso a gente tem, também não tenho, nunca tive. E queria-me arrastar para lá. E só, Júlio, eu já estou ganhando bem. Quanto é que tu ganhas? Já por lá dentro. Mas ele queria que eu fosse. Mas à conta disso, o Sr. Padre Júlio comprou, temos lá isto na Fundação Mater Dei, um curso de iniciação à museologia para ele próprio incrementar conhecimentos nessa área. Eu também sabia quanto veio. Quando aquilo começou, e eu um dia, isso começou foi assim. No princípio, a gente estava a conversar, se os gajos passam por aí, levam tudo consigo. O Júlio da Rosa, vocês fixem isso, que isto é importante. Levam tudo consigo, mas quem é eles? É gajos que vêm do continente. Isso, mas isto anda tudo. Isso, homem, é fazer com que isso não ande. E ele diz, mas como? Tão fácil. Vocês têm um museu? Ou não? Então, vocês oferecem dinheiro e começam... E foi aí que ele começou a barbatar. Não havia museu. Eu ainda estava há 50 anos ou 60 anos. E foi aí que se começou a pôr lanchas lá dentro, lá em cima, e carroças, e coisas. E qualquer dia a gente vai. Ele tinha Estamos a falar do Colégio dos Jesuítas, o atual edifício do Museu da Horta. Estava cheio de carroças, vocês ainda apanharam. Certo. E lanchas. Isto tem toda a sua origem. O que é curioso é que eu estou em muita origem dessas e ninguém sabe. Ainda bem. Mas há uma história que eu vou querer que o Sr. Marto Moura nos conte. Há muita história que eu estou metida. Mas eu não quero que saibam mesmo. Mas há uma em especial que eu quero que o senhor aqui conte para ficar registada. Nos anos 30... Eu vou responder se souber e se quiser. Também, mas sabe porque já me contou uma vez em conversa privada. Não, mas isso... E não é coisa sensível. Nos anos 30 há um incêndio no Faial no edifício das Finanças da Horta. É verdade.
uma boa parte do espólio Ardeu. dos registros. Eu tenho ardeu. uma terra nesse sentido. Meu sogro comprou, porque aquilo foi vendido em asta pública. Olha que está aí ainda, que é o filho de Manuel Antero, o filho de Manuel Alberto. E ele disse, ó, chamou, eu sou muito seu amigo, mas ainda não posso fazer nada. Mas, entretanto, ao fim de uns tempos, de umas décadas, vem-se a saber que afinal havia livros das finanças da horta que tinham sobrevivido a esse incêndio. Exatamente. E que vêm parar o Faial. Exatamente. E que o Sr. Moura faz saber ao Sr. Padre Júlio que esses registros estavam em São Miguel. Como é que foi essa história? A história foi assim. Sim, soube através de não sei de quem nem de quê. Não foi do Henrique Peixoto? Foi do Henrique Peixoto. Foi Henriquinho Peixoto, que era também uma figura que devia merecer, porque toda a gente dizia que o Henrique era isso, o Henrique não era parvo nenhum. E escreveu para jornais também e tudo. Também tinha uma admiração por mim muito grande. Mas é só gente maluca e intelectuais. Mas ele não se dava com o seu Padre Júlio. Não. E então, o Sr. Moura é que serve de correio a passar a notícia de que havia livros em São Miguel que podiam interessar ao Faial. É verdade. E o Sr. Padre Júlio mete-se num barco e vai a São Miguel. Num terra alta. E vai buscar esses livros lá. E vou buscar. Que era uma pessoa até que era amiga, não sei se tinha alguma parentela, que é um indivíduo que vendia como é que eu dizia? Material de ferragem, não material, como é que eles chamam aquilo? Material usado, uma espécie de liquidadora. E tinha comprado esses livros ao peso como papel para servir papel de embrulho. E era para vender da mesma maneira. Aquilo era para vender, para embrulhar artigos. Júlio da Rosa, sabendo dessa situação, meteu-se num barco para ir a São Miguel e trazer isso para o Faial. E assim se recuperou algum do nosso património. E outras histórias ligadas às finanças, penso eu. Não sei se foi tudo, então sim. eu não posso pormenorizar, que também não sei. Certo. Mas foi assim, ele foi lá. Ele era um homem decidido, tinha aquele aspecto bonumioso e gordalhucho, mas era um homem decidido. Também, algumas vezes, uma vez ou outra, metia aguaceira, mas isso todos nós... Mas isso é assim, o todos homem nós morreu passa. e o morto, atenção, a morte também tem, fixa bem isso, tem a parte positiva, é que depois é um bocado... É como a lexívia, não? É um empurrão para a santificação. Certo. Pronto, isto é um off-record. Certo. Já vamos com mais de uma hora de conversa, vamos abreviar para concluir. Isto nunca mais acaba. Alguma história assim curiosa desta convivência com o seu Padre Júlio que nos queira relatar? Algum episódio adicional? Não, eu tenho muitos, que é para relatar nunca mais acabar. Ficava para outra altura. Até tenho um que foi mais ou menos recente, que ele queria fazer uma intervenção ali no seminário de Angra, e pronto, e ele pedia-me, porque ele pedia-me, ou ele passava os olhos, ou eu passava os olhos, eu que fazia. Aí tu has de fazer, tu tens mais jeito que eu. Já fazia. Tinha aquele feito assim, e para não coisa, é chato. E até foi um artigo, né? E Angra, e fiz o artigo, e acho que não estava tudo mal, não sei de onde é que isso para. Sei que quando eu queria que eu fosse a Angra, eu disse, não, vou. Arranja um. E ele arranjou um, que foi uma pessoa muito conhecida aqui, que não vou dizer o nome, muito conhecida, e que foi a Angra e recebeu os louros. Mas isso não interessa, os louros, quando são para a comunidade toda, são bem entregues. Muito bem. E não temos que censurar coisa nenhuma, nem que foi isto, nem que foi aquilo. O mal do mundo é que a gente leva a vida a falar mal dos outros. A inveja é muito complicada. A inveja é muito complicada. Não é complicado, é destruidora. E com estas reflexões, eu diria que estamos na altura certa de concluir esta conversa. Queremos agradecer
ao Sr. Humberto Moura. Nada, Primeiro, nada. a predisposição de se encontrar Não, connosco. não. Depois, relevar esta lucidez de um homem que parece que tem 26 anos e acabou de chegar ao FEAL agora. Muito obrigado. E por fim, dizer que vai ficar registado pelo menos 1 hora de conversa para também nos servir para aprender com quem tem algo para transmitir aos outros. E nesta terra não são muitos. É que este menino, eu chamo menino, eu conheço desde que ele apareceu aí. Era o Licá. A mãe falava, o Licá. Já deu as mamadas ao Licá, boa. A Rosinha, como ele chamava. Boa rapariga. Sempre bem disposta, amiga de dar o seu sorriso. Era boa. É o colega da minha mulher, muito amigas. Sr. Moura, muito obrigado. Eu é que agradeço. Para vocês se mantenha nessa forma durante muitos anos. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado.